Olá, eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Hoje vamos analisar a jurisdição. Vamos entender os seus contornos, os princípios que regem esse assunto e como esse tema é abordado em provas de concurso público. Esse aqui é o sumário da nossa apresentação. O tema da nossa apresentação é jurisdição. Vamos ver as suas características e fazer questões de concurso público. Pois bem, primitivamente, os conflitos de interesses ocorridos na sociedade eram resolvidos por meio do uso da força. Como assim? Aquele que era mais forte vencia quem era mais fraco. Evoluindo-se politicamente, socialmente, foi atribuído ao Estado esse poder de resolver os conflitos em sociedade. E o que é a jurisdição? A jurisdição é justamente essa atividade do Estado, exercida por meio de um juiz, que resolve os conflitos em sociedade de forma definitiva, acarretando a pacificação social. Vamos ver aqui na tela comigo. Jurisdição, em latim, quer dizer dizer o direito. Quando nós falamos de jurisdição, dizer o direito, nós estamos querendo dizer que o juiz ele vai apontar quem tem razão naquele caso concreto, quem estava certo e quem estava errado. Além de você entender com as minhas palavras esse conceito de jurisdição, é importante você ver como é que a doutrina traz o assunto. Vamos ler aqui na tela comigo. Tem o Estado o poder-dever de interferir na esfera jurídica das pessoas para resolver o conflito de forma definitiva, aplicando-se o direito ao caso concreto. Além de dizer o direito, o Estado-juiz deve efetivar esse direito reconhecido. Entendido aqui o conceito de jurisdição? Muito importante que você não confunda a jurisdição com as outras funções do Estado. Vamos ver aqui, ó. A jurisdição ela é uma função do Estado. Vamos relembrar rapidamente as suas aulas de direito constitucional. É uma função típica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário também exerce outras funções atípicas, mas a função típica do Poder Judiciário é julgar, é exercer a jurisdição. Não confundir a jurisdição com a função legislativa e executiva do Estado. O que a função legislativa do Estado faz de forma precípua? Ela cria normas gerais e abstratas que estabelecem os direitos e deveres. A função executiva do Estado, de forma precípua, é exercida pelo Poder Executivo e ela é a atividade estatal de administração da máquina pública. A função jurisdicional, que é a que nós vamos analisar hoje, ela é uma função típica do Poder Judiciário e ela significa o quê? Ela implica em aplicação da lei ao caso concreto, solucionando os conflitos de interesses ocorridos na sociedade. Agora, nós vamos analisar as características, os princípios da jurisdição. Esse tema ele é muito aberto na doutrina, não há uma unanimidade de classificações, por isso eu trouxe vários deles. É muito importante que você entenda o que significa cada conceito, cada característica. Por quê? Porque as provas de concurso público gostam de confundir, trocar uma característica por outra. Por isso é importante que você entenda a ideia. Às vezes um doutrinador chama de característica da jurisdição, outro doutrinador chama de princípio da jurisdição. Não importa, importa que você entenda o que está por trás de cada característica e de cada princípio. Vamos ver aqui na tela comigo o que nós vamos analisar hoje. Nós vamos analisar todas essas características. A necessária investidura do sujeito que presta a jurisdição, a imparcialidade, a inércia, a inevitabilidade, a substitutividade, a inafastabilidade, a imperatividade, a definitividade, a territorialidade, o juiz natural, a indelegabilidade e a unidade de jurisdição. Vamos começar pela necessária investidura do sujeito que a presta. Bom, por essa primeira característica da jurisdição, que é a característica da investidura, o que isso significa? Significa que a jurisdição é prestada por um juiz. O juiz é quem julga, não é qualquer agente público. O juiz, como regra geral, ele alça esse cargo por meio de concurso público, ele é investido no cargo de juiz por meio de concurso. Essa é a regra geral, mas não se esqueça lá das suas aulas de direito constitucional, do 5º constitucional, por meio do qual advogados e membros do Ministério Público também podem fazer parte do tribunal, virar desembargador e julgar determinadas causas. Portanto, a primeira característica que nós vimos agora é a investidura, a necessária investidura do sujeito que presta a jurisdição. Aqui na tela comigo, a segunda característica é a imparcialidade. O que ela significa? Que o Estado juiz deve garantir que esse sujeito investido da jurisdição, ele não tenha interesse na vitória ou no prejuízo de nenhuma das partes.
O juiz, ele deve ser imparcial. O juiz, ele é um terceiro estranho ao conflito. Lembre-se, tem as partes e o juiz. O juiz, ele deve ser imparcial, ele não deve ter interesse que nenhuma das causas ganhe. Por quê? Porque a imparcialidade, ele é um pressuposto da atividade jurisdicional. Só o Estado, ao receber essa incumbência de resolver os conflitos, ele deve resolvê-los de forma imparcial. Vamos seguir em frente. Inércia. O que é a inércia? Quando nós dizemos que uma das características da jurisdição é inércia, o que isso significa? Que é vedada a prestação jurisdicional por iniciativa do Estado. Ou seja, o Estado ele fica parado, apenas se iniciando o julgamento de um conflito se houver provocação de um dos interessados. Então, a inércia, lembra sempre dessa palavra aqui, ó, provocação. O Estado juiz fica lá parado, esperando para resolver o conflito. Depois de iniciado o conflito, o processo segue por impulso oficial. Inevitabilidade. Bom, essa é uma característica fundamental da jurisdição. O que isso significa? Que a jurisdição, ela se impõe, ela independe da concordância ou da aceitação das partes. O elemento volitivo que é importante na jurisdição é apenas quando a parte autora, com o seu direito de ação, apresenta uma demanda ao Poder Judiciário. Uma vez apresentada essa demanda ao Poder Judiciário, o Estado juiz vai resolver esse conflito, independentemente da concordância das partes. Olha aqui, ó. Portanto, é que a doutrina, ela diz que o caráter inevitável da jurisdição é justamente esse. Uma vez provocado o Estado juiz, a gente tirando ele da inércia, não é possível negar ou evitar a jurisdição. O Estado necessariamente vai apresentar uma solução àquele caso. Substitutividade, outra característica muito importante da jurisdição. O que isso significa? Que a jurisdição, por ser substitutiva, ela substitui a vontade das partes. A decisão jurisdicional ela é imposta às partes. E não importa se elas aceitam ou não os termos da decisão, uma vez que, movimentando o Poder Judiciário, as partes se vinculam automaticamente à decisão judicial que se dá proferida. Portanto, por meio da substitutividade, a vontade da lei, a lei vai substituir a vontade das partes. Inafastabilidade, esse aqui é também uma característica da jurisdição, que significa que a jurisdição é inafastável, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Relembre-se que a inafastabilidade também é uma garantia constitucional. Ela está aqui, ó, prevista no artigo 5º da Constituição e foi replicada no artigo 3º do CPC, que diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Imperatividade. A imperatividade significa que a decisão judicial ela deve ser cumprida. Ou seja, se não houver o cumprimento da decisão judicial, a parte que teve essa decisão não cumprida, ela pode requerer a execução forçada. Ou seja, o Estado vai se utilizar do uso da força estatal para fazer cumprir o comando jurisdicional. Definitividade, outra característica fundamental da jurisdição. O que isso significa? Que finalizado o processo, esgotado todos os recursos cabíveis, o comando jurisdicional não mais poderá ser questionado em outro processo. Ou seja, ele se torna definitivo. Essa característica da definitividade, ela diferencia a jurisdição dos outros métodos de resolução de conflito, porque só a jurisdição tem esse caráter definitivo. Territorialidade, ou princípio da aderência ao território. Como eu te falei, há doutrinadores que chamam essa característica de territorialidade, outros chamam de princípio da aderência ao território. Não importa, importa que você entenda o que isso significa. Pela territorialidade, significa que as normas de processo civil, elas se aplicam no âmbito do território brasileiro. Portanto, nós temos que o Brasil ele exerce o poder jurisdicional em todo o território brasileiro e dentro desse limite. Esse é o princípio da territorialidade. Ela leva em consideração a soberania dos estados. Questão de prova. Vamos ver como é que esse assunto é cobrado em provas de concurso público. Entre os princípios que regem a jurisdição, o da investidura é aquele que determina que o juiz exerça a atividade judicante dentro de um limite espacial sujeito à soberania do Estado. Como eu te falei, as provas gostam de pegar uma característica e conceituar com outra. Observe que essa questão está errada.
Por quê? Porque ela fala do princípio da territorialidade. Vamos voltar aqui, ó. O que é o princípio da territorialidade? É justamente isso, ó. É aquele que determina que o juiz exerça a atividade judicante dentro de um limite espacial sujeito à soberania do Estado. Não é um princípio da investidura. A gente viu lá no começo da aula que esse princípio da investidura, ele é aquele que aduz que a jurisdição é prestada por um juiz. Não confundir esses dois princípios. Vamos em frente. O princípio do juiz natural, outra característica da jurisdição, né? Esse princípio também tem assento constitucional, ele está previsto na Constituição, e ele diz o quê? Que ninguém será julgado a não ser pela autoridade competente. O juiz natural é aquele com a competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia, né? Havendo mais de juiz competente, a gente vai fazer o sorteio. Ainda quanto ao juiz natural, há duas acepções do juiz natural que são cobradas em provas de concurso público. Muita atenção aqui. A primeira acepção dessa característica do juiz natural é qual? É que as partes elas não podem escolher quem vai julgar. Isso aqui visa garantir a imparcialidade. A segunda acepção do juiz natural é aquela que proíbe a criação de juízos de exceção, ou seja, o tribunal que vai julgar uma causa, ele é pré-existente à ocorrência dessa causa. Indelegabilidade, outra característica da jurisdição, que também pode ser analisado por duas perspectivas diferentes. A indelegabilidade interna, que quer dizer o quê? Que o juiz não pode delegar um caso para ser julgado para outro juiz, ou seja, o juiz não pode pegar uma causa e passar para o seu colega julgar. Se ele foi o estabelecido dentro das regras de competência, ele quem deve julgar. Outra acepção, outra perspectiva da indelegabilidade é a indelegabilidade externa, que significa que o Poder Judiciário não pode delegar sua função principal de julgar aos poderes executivo e ao Poder Legislativo. Unidade. Essa é outra característica fundamental da jurisdição. O que ele significa? Que a jurisdição ela é um poder estatal e, portanto, ela é una. Ela só tem uma finalidade. Qual que é a finalidade da jurisdição? É resolver conflitos de interesses. Essa é a finalidade. Portanto, ela tem uma única finalidade, que é a solução de conflitos para a ocorrência da pacificação social. A gente divide a jurisdição apenas para fins didáticos, porque a jurisdição é una. Não se esqueça que o que se divide é a competência. Vamos ver como é que o assunto foi cobrado nessa questão de concurso público. A jurisdição é divisível. Errada, né, pessoal? A gente acabou de ver que uma das características da jurisdição é a sua unidade. O que se divide é a competência. Finalizamos aqui essa abordagem de hoje, vimos em detalhes as principais características e princípios que trazem os contornos da jurisdição. Não se esqueça que é importante que você entenda o que cada característica traz, para você não confundi-la com as outras, porque isso é muito cobrado nas provas de concurso público. Até o próximo vídeo.